Capítulo 4. Feminicídio. Qualquer especialista fica de cabelo em pé ao tentar compreender as verdadeiras complexidades do comportamento humano e os conflitos emocionais que os envolvem. Reflitamos esses relatos abaixo, que poderia não ser tão cruel assim se fossem filmes de suspense, mas a realidade às vezes consegue ser mais cruel do que um protagonista hollywoodiano psicótico. Aquele que assistimos em tela, infelizmente, é muito comum em nosso habitat humano. Era uma vez um casal, apaixonados como eram, não chegaram a outra conclusão senão constituir família. O marido trabalhava na lavoura, a mulher cuidava do lar. O marido chegava a casa, como de costume, era recepcionado pelos beijos apaixonados da amada que o aguardava. As intensas trocas de carícias alimentavam as transas, seguidas de êxtase e noites dormidas com boa companhia. A amada acariciava o marido, fazendo-lhe cafunés. Essa relação amorosa durou algum tempo. De certo que sempre surgiam pequenos atritos, fato absolutamente normal entre casais. Mas ajustando-se daqui e outra vez dali, às vezes engolindo alguns sapos para manter a relação estável, o casal era apenas mais um casal dentre milhares deles. Este casal, entre afagos e carícias, tiveram 2 filhos, 2 crianças lindas. Aconteceu que o marido, como de costume cultural, tinha suas rotinas, a de tomar uma, adorava frequentar os bares e dar aquela descarregada demasiada nas tensões pós-trabalho. Havia no marido 2 personalidades. As moléculas de etanol afogavam seus neurônios inibitórios e quando chegava à sua casa, trazia consigo um monstro que despertara no boteco. A amada, que a essas alturas já não se sentia tão amada assim, cansada de um relacionamento onde os conflitos cresciam exponencialmente, decide deixar o marido. Imaginem nesse clímax de euforia e desordem familiar como se sentiam seus belos filhos, talvez sonhando com a felicidade, mas vulneráveis para tomarem atitudes salutares. Em conflitos familiares, as crianças nunca são ouvidas. A separação de certo aconteceu, e aí é que começa um enorme problema, a não aceitação de tudo isso por parte do agora ex-marido. E o que fazer? Aceitar a situação e criar os filhos aos trancos e barrancos? Separar-se de vez e tentar a vida aos trancos e barrancos para criar essas crianças? Realmente é uma situação bem desconcertante para qualquer um que se vê no meio desses. O que não faltam são os trancos e barrancos. As crianças assistiram todos os episódios conflitantes, aguardando ainda, até aqui, uma das cenas mais horripilantes e traumatizantes que se possa ver um ser humano, quiçá crianças. O fato é que essas crianças nunca mais serão as mesmas. Bastou que esse sujeito passasse alguns dias fora de seu outrora doce lar e em hipótese alguma ele aceitaria a separação. Algumas tentativas de reconciliação e sem grandes êxitos. O bar, mais uma vez, foi a solução desse conflito. Foi desta maneira que a sociedade o ensinou com suas apelantes propagandas rasteiras, usando como mecanismo de proliferação o consumo demasiado de álcool, músicas como "Vou beber para esquecer", letras que dilaceram as estruturas psíquicas da população e que jorram por todos os poros de telecomunicações livres, que tem como foco abastecer as grandes corporações e contribuir para as mazelas sociais. O beber para esquecer, nesse ex-marido, se sobrepôs. Mal ele sabia que o consumo excessivo de bebida alcoólica mascarava sua melancolia, potencializando seu monstro interno, até que ele o dominasse e não fosse possível seu controle. A somatória de bar, beber para esquecer e reconciliação culminaram num grande êxito, pelo menos para o amado rejeitado, de posse de uma faca arranjada na cozinha da própria casa, essa que outrora fora usado para preparar seu bife, descascar sua laranja, preparar o bambu para o papagaio das crianças, desta vez foi usada para golpear por várias vezes aquela que deu à luz 2 lindas crianças, e o pior, diante delas, que vulneráveis, viram todo o filme real ao vivo em cores, com direito ao cheiro e ao sabor da angústia e do ódio. Sem dúvidas, a mais dolorosa cena que qualquer ser humano possa ver. Imagine-se sendo essas crianças indefesas, sem nada poder fazer, vendo sua mãe desesperada gritando, implorando pela vida e sendo muitas vezes golpeada até esvair-se e não mais ter forças, se entregar para a morte. Essa entrega é um mecanismo natural,
Qualquer ser humano num beco sem saída desses tem uma dose de anestesia e hipnose. Se vê longe, as coisas começam a ficar lentas, tudo parece confuso e sem sentido. Depois do ocorrido, o autor se dá conta e, claro, foge do local. É preso dias depois em uma cidade vizinha. Qual é o amor que as pessoas aprendem no trabalho, no comércio, no colégio, nas universidades, no mundo dos negócios, no sistema político, nas comunidades, nas religiões, nos lares? Muito se diz dos abusos infantis, mas muitos não se dão conta que ele ocorre o tempo todo e as pessoas o cometem o tempo todo sem a mínima percepção de que estão fazendo. Nós nascemos para amar. As pessoas aprendem a não amar e elas confundem o não amor como se fosse o amor. Sofrem por amor, matam por amor, causam guerras por amor. Mas se todo o resultado do amor for conflitante, isso não é amor. O amor é sinônimo de liberdade. Tudo aquilo que escraviza em nome do amor é qualquer outra coisa, mas não amor. No dia 28 de dezembro de 1992, um assassinato chocou o Brasil devido à sua repercussão e tamanha brutalidade. A jovem atriz Daniela Pérez, na época interpretando a personagem Yasmin na novela de Corpo e Alma, com apenas 22 aninhos, uma criança a trilhar pelos caminhos da vida, sucumbiu com aproximadamente 18 perfurações no tórax por tesoura, objeto esse que nunca fora encontrado. Sua mãe, Glória Pérez, após uma árdua campanha, conseguiu com mais de 1 milhão de assinaturas alterar a Lei 8.072 de 1990, passando então, em 1994, a incluir os homicídios qualificados no rol dos crimes hediondos. Na época eu tinha 11 anos de idade, me lembro da frequência dos meios de comunicações e mesmo criança já me pegava a pensar, ainda que de maneira superficial. Todavia, tudo aquilo de maneira branda alterava as minhas estruturas psíquicas. Hoje, com a mente mais aberta em relação ao complexo comportamento humano, posso avaliar o porquê assassinatos bárbaros como o de Daniele e o da esposa esfaqueadas ocorrem infelizmente com muita frequência e vejo que falta de vontade por parte dos legisladores em amenizar os homicídios deste porte não faltam, seja por medidas penais ou educativas. Acontece que devemos admitir, é sem dúvidas um tremendo desafio social. Não podemos trazer o passado como queríamos e fazer diferente para que tivéssemos um futuro mais feliz ou em paz. Já que o passado é algo em que acessamos somente na memória, voltemos no ano de 1992 e vamos aqui pensar um pouco sobre o caso e tentar entender as causas que levam um indivíduo que sonha, chora, ama, odeia, sorri, dá belas gargalhadas, ambiciona, diz coisas boas e diz coisas ruins, dar cabo à vida de outro indivíduo que ama, odeia, sorri, chora, ambiciona, diz coisas boas e também diz coisas ruins. Em outras palavras, como pode um autêntico ser humano matar outro autêntico ser humano e por quê? É justamente por todas essas qualidades e defeitos, chamados emoções, que as mazelas sociais perpetuam. Negar todas as emoções ajustariam as boas convivências sociais? Não. Claramente que não. Negar todas as emoções é negar a vida, porque a vida é justamente isso tudo. Então, sem sombra de dúvidas, a grande sacada do jogo da vida é educar as emoções. Educar as emoções é educar a vida. Inteligência emocional, palavra moderna bem conceituada pelo psicólogo Daniel Goleman. Se o ser humano que desferiu 18 tesouradas no tórax do outro ser humano tivesse nas mãos todo o domínio em suas estruturas emocionais, jamais assassinaria o seu semelhante, porque no fundo, o homicídio aconteceu porque o assassino criou em si um processo de autossabotagem, propiciou um terreno mental inseguro e o outro que lhe era externo, a vítima, foi a representação nua e crua, refletindo ao assassino a sua própria mente. Bastou o assassino não entender o quanto ele enganava a si mesmo, que sua mente é que carecia de um controle emocional e que, não controlando, o pensamento transformou-se em realidade através da ação e, consequentemente, o assassinato brutal. Cada tesourada era um pacote daquela energia que lhe causava múltiplas convulsões mentais, e nas tesouradas ficavam também toda essa convulsão.
Se as pessoas tivessem como cultura social de que todo mal existe por culpa de quem o cria em pensamentos, teríamos uma política de responsabilidades, onde ao se deparar com as intempéries da vida, rapidamente se tomaria um ajuste mais brando e se resolveria qualquer conflito, seja conjugal, passional ou social, através do diálogo, porque no final não é nem de longe matando o nosso semelhante que se resolve os problemas. É muito claro de que o problema, ao invés de diminuir, ainda se amplia. Alguns deles se fixam por toda a vida. Tudo ao nosso entorno nos deixam angustiados, apavorados, deprimidos, cabisbaixos, revoltosos, magoados, justamente quando esse nosso entorno não satisfaz o nosso ego. E é este o nosso câncer social. E não digo que é o ego o nosso câncer social, é a total falta de controle dele, porque nós somos egoístas, mesmo não querendo ser, consolidando o pensamento de Maquiavel. Responsabilidade sobre ele é que nos fará soberanos. Se você tira a chupeta de um bebê, automaticamente ele chora, e você novamente coloca a chupeta em sua boca e ele para de chorar. O impulso das duas sensações, do choro e do parar de chorar, nos denuncia que, naturalmente, quando temos aquilo que satisfaz o nosso ego, ou seja, nos dá prazer, faz com que paramos de chorar. Mas quando tiram esse instrumento que nos dá prazer, aí choramingamos. Nós crescemos com essa qualidade, ou defeito. Qualidade, nitidamente qualidade. O que seria de nós sem o ego? Não seríamos. Agora, o que seria de toda a humanidade com o ego altamente disciplinado pelo próprio egoísta? Quando adultos, somos capazes de matar o outro quando este outro oferece risco de tomar de nós a chupeta. Ou ainda acham que chorar pela perda de uma chupeta é coisa só de bebês. O que ocorre é que nós almejamos que todo o nosso entorno satisfaça o nosso ego, que todos sejam como chupetas que estejam em nossas bocas na hora que quisermos. Mas acontece que não é assim. Ninguém faz nada daquilo que queríamos que elas fizessem. Por uma questão de ética, às vezes o outro dá um sorriso amarelo para que nosso ego não seja ferido, e com isso nos arranjamos melhor em sociedade. Se o assassino de Daniela compreendesse que ninguém poderia ser culpado pelo seu ego ferido, senão ele mesmo, as chances de haver cometido assassinato seriam praticamente zero, sendo ele impulsionado pelo cérebro instintivo, o reptiliano, que impulsiona a sobrevivência mais a somatória das percepções externas advindo do modelo social, político e religioso. Ele julgou, olhando unidimensionalmente, que a causa do possível insucesso era o outro ser humano. O cérebro instintivo causa transtornos sem pensar nas consequências. O cérebro tridimensional, universalista, desperto, tem como fonte primordial a autoavaliação e um reajuste emocional. A forte impressão que se tem é que sempre o cérebro instintivo vai nos empurrar para que caminhemos, e se a percepção universalista não for alimentada constantemente, sempre haverá conflitos. A empatia é uma das formas de desenvolvimento do cérebro universalista. O nosso ego promove o ciúme, afinal, é um bom sentimento? O ciúme é um sentimento de proteção, o qual somos agraciados. Ninguém pode afogar de vez por todo o ciúme, ele é inerente à existência. Erradicá-lo? Estou certo de que é missão impossível. Inteligência emocional é o nome do jogo, ou seja, controle total sobre o ciúme. Qual seria a possibilidade de haver o assassinato se o autor tivesse o domínio sobre este seu impulso de ciúme? Nenhum tipo de degradação da vida é racional, é justificável. Não existe justificativa inteligente quando se ferem a outro, pois justamente quem fere demonstra o quão fraco é. Todo conflito interpessoal se deve à falta de controle em si próprio, ora pelo excesso, ora pela total falta de nutrição emocional, este que é promovido pela abnegação deles. Se o sujeito se martiriza simplesmente para se livrar de seus impulsos primitivos, vendo nele a causa do sofrimento, mas para não vivenciá-lo, repudia-o, pagando promessas, se autoflagelando, se afugentando dele, tentando ocupar o seu lugar com pretensões divinas, entre promessas de um porvir no paraíso ou queimar no inferno, o sujeito fica com esse estado emocional reprimido, mas essa repressão fica lá no cerne, apertando, incomodando, destruindo células e totalmente sem norte. Seu sujeito assume a sua condição inerente e vivencia suas tensões emocionais
como forma de experimentação, colocando rédeas nesse seu estado de ser. Cada vez mais ele tem domínio sobre este estado de ser da existência, e toda vez que uma destas fases perfeitas e imperfeitas se sobressaírem, ele tem o domínio e desenvolve a capacidade de encontrar prazer até mesmo naquilo que parece desprazer. Se toma algo amargo todos os dias, com o tempo aquilo se torna doce, e depois que o corpo condiciona o que outrora parecia amargo, basta um tempo sem ele, e tudo que o corpo pedirá é mais um pouquinho do amargo, porque o amargo torna-se doce. O nosso melhor remédio é, sem dúvida, encararmos a nós mesmos. Todos os dias famílias são dilaceradas emocionalmente, justamente por haver assassinatos entre amantes, tendo ênfase na mulher, a maior vítima desse caos. Para isso criou-se de forma legítima a tipificação criminal de feminicídio, que está expressamente inserido no Código Penal brasileiro em seu artigo 121, no inciso 6º. Feminicídio é todo o crime de homicídio praticado contra a mulher em razão de ser do sexo feminino. Não cabe a mim discutir no livro questões jurídicas. Todavia, já podemos aqui entender que temos um sistema que luta para uma sociedade melhor. Então, a nossa discussão é mais filosófica com relação às questões que flagelam os lares. São dois pontos de vista que, por um ângulo, é louvável e, por outro, é um assinado de que o modelo vigente pode estar demonstrando decadência, se caso não houver uma quebra no conservadorismo patriarcal. O ponto bom é que, se há novas tipificações criminais com foco amenizar os conflitos conjugais, usando de punições mais severas aos causadores de homicídios deste porte, isso significa que o sistema se preocupa em promover uma sociedade mais branda, mais harmoniosa, e uma nova lei com promessas de punições mais rigorosas que, de certa forma, podem inibir o aumento dessa natureza de crime. A questão crítica é: se houve necessidade de criar uma tipificação criminal específica para assassinatos, principalmente conjugal, é sinal de que o modelo cultural com relação à convivência conjugal é demasiado patriarcal, conservador, e que com o crescimento populacional e crescimento dos casamentos, crescem também os homicídios. Então a própria criação de uma especificação criminal mal necessário é sinal de que absolutamente nada mudou na cultura que rege a nossa nação. Se nada mudou, significa que o progresso é irreal, não há retrocesso, mas há claramente um estacionamento que compreenderemos como conservação de uma cultura patriarcal. E pasmem, a cultura patriarcal tem todo o seu fundamento na moral religiosa. Isso diz que não é somente necessário mudar as tipificações criminais, é necessário combater de frente a nossa cultura reacionária, inserindo aos poucos quem somos nós, qual nossa real natureza, quais são os nossos reais desejos, de que é necessário, ante a religião, sistema de regras de condutas sociais, seja com punições ou premiações. É estritamente necessário aprender a viver. Para aprender a viver, não há outro caminho senão desenvolvermos as outras áreas cerebrais atrofiadas simplesmente por falta de uso. Fundir o cérebro instintivo, emocional e racional, entender que somos assim e permaneceremos assim até que nos demos conta de que somos assim. As pessoas devem entender que não há milagres, há trabalho para se alcançar o autocontrole. Com o autocontrole aflorado, promovem-se todas as outras práticas de boas condutas entre nós. São muitos os assassinatos cruéis e, no total, basta uma investigação profunda e se percebe que a causa está relacionada em conflitos amorosos e muitos deles conjugais. Ora mata-se por não aceitação da separação, ora porque existe relacionamento extraconjugal, ora mata o amante, ora comete suicídio porque foi deixado pelo amante, ora mata-se simplesmente pelas imaginações maléficas, ciúme totalmente fora de controle, ora mata-se por questões financeiras, ora pelo uso abusivo de drogas. E tanto a situação financeira como o uso de drogas estão relacionados com relacionamentos conflitantes. A falta de saber lidar com a inteligência emocional, os relacionamentos interpessoais, sendo o principal deles o bom convívio entre amantes, levam o indivíduo às drogas e ao endividamento. Portanto, a raiz de todo o mal é a falta de saber amar realmente. As demais desculpas só servem mesmo para pôr uma espécie de roupagem na falta de saber viver.